Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Construção de Valor, o podcast do Sinduscom Minas Gerais. Meu nome é Isabela Lages, estou como vice-presidente de comunicação e serei a host deste podcast incrível com os nossos convidados. Iremos falar hoje sobre a revitalização dos centros urbanos, principalmente dos bairros centrais e, claro, como a Lagoinha em destaque nisso tudo, tá? O que a gente estava pretendendo falar aqui um pouquinho hoje com os nossos convidados é que a Lagoinha é um bairro super histórico que tem uma potência gigante, que tem uma quem nunca bebeu num copo Lagoinha, né, gente? Assim, que tem uma história super rica, mas que nem todo mundo sabe dos processos ainda de reocupação que já estão acontecendo. Então, a ideia é a gente também falar não só um pouquinho da cena cultural, um pouquinho das coisas da economia criativa, da cena criativa que existe, mas também falarmos de como a PL 574 de 2025, bem como o Sinduscom, podem auxiliar, serem agentes facilitadores para transformar toda essa potência em realidade. E com isso, nós temos os nossos convidados, e a ideia é fazer um bate-papo, basicamente colocando quem vive, quem planeja e quem constrói, todo mundo aí na mesma página. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho, contar brevemente uma história de vocês e como vocês se relacionam com o bairro Lagoinha, tá? Vou começar com o Felipe. Felipe, por favor, me conta um pouquinho, se apresenta aí para o pessoal, por gentileza. Isabela, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? O Sinduscom tem sido uma porta que se abriu, né, da forma que a gente sempre gosta de fazer, né, que é a forma mineira que a gente gosta de fazer, né, abrir a porta, receber, né, conversar, bater papo, e essa construção está sendo feita. E, bom, sou Felipe Tales Bernardo, sou publicitário, sou morador do bairro, e já vai fazer 20 anos, e eu sou fundador do Viva Lagoinha, que é uma iniciativa que conecta as pessoas que acreditam na requalificação, na resiliência desse lugar que é o berço da cidade de Belo Horizonte, e o que a gente faz é economia criativa, né? Então trabalhamos com arquitetura, com gastronomia, com arte, né? Com música, com pensamento, com conhecimento, tecnologia, e a gente cria um monte de coisa legal para fazer com que as pessoas conheçam o bairro, né? E aí vão morar. Muito obrigada, seja bem-vindo. E agora você, Pedro, se apresente, por favor. Queria agradecer, primeiro, a oportunidade pelo convite, né, do Sinduscom. Igual o Felipe falou, essa conexão veio do ano passado. E é muito importante um agente como o Sinduscom tá apoiando as iniciativas do bairro, né, tá conhecendo o bairro. Eu sou Pedro Quintanilha, eu sou de Santa Luzia, mas eu sempre estudei em Belo Horizonte. Eu cresci no 1º de Maio, embaixo de BH. E minha trajetória passou pelo design, depois eu fui para a área da construção civil, então eu formei em técnica de edificações, e depois eu fui para arquitetura. E formei na arquitetura, e em 2019 eu me conecto com o Felipe. Em 2018, né, a gente se conecta. 2018. A gente morou um tempo junto e depois ele... Cara, tô voltando pra Lagoinha, tem um tanto de coisa legal acontecendo lá. Aí em 2019 ele me convida para poder participar. Na época eu tinha um escritório de arquitetura junto com o Carlos. E convida a gente para poder participar de um projeto urbano lá. De fazer uma praça, um mirante. E a gente se conecta nesse momento. A gente fez o projeto. Aí chega o boom da pandemia, né? Então... a gente viu que a pandemia foi bem catastrófica pro bairro, assim, né? O bairro sentiu muito. Mas desde 2019 a gente tem desenvolvido um trabalho bem legal. Hoje a gente conseguiu concluir nosso projeto de retrofit da sede, que é a Casa Viva Lagoinha. E tem feito várias ações ligadas à economia criativa para poder requalificar o bairro. Excelente. Eu queria que vocês contassem um pouco a história do bairro, por favor. Você começou também a falar um pouquinho do Viva Lagoinha. E claro, também a gente tem que fazer uma menção honrosa pro broche de Felipe. Então, como que é a história do Copo Lagoinha também
se entrelaça com a história do bairro. Se vocês dois puderem contar pra gente, por favor. Então, a gente está falando, quando a gente sempre afirma, né, que a Lagoinha é o berço da cidade de Belo Horizonte, a gente está falando da Comissão Construtora da Cidade, 1894, né, que vem para construir Belo Horizonte. E naquela região ali das pedreiras, você tem o lugar de extração das pedras para construir a base da cidade, e é o lugar que os trabalhadores, que são África, Síria, portugueses, italianos, vêm morar na cidade, né? Então você tinha ali a organização da cidade, o ordenamento da cidade, né? Você tinha o bairro dos funcionários, né? Você tinha ali toda a área administrativa da cidade, todo mundo dentro da Avenida do Contorno, e você tem na borda, né? E ali, na época, era a 6ª seção suburbana, você tinha ali o bairro da Lagoinha. Só que, nesse lugar, o presidente da Comissão Consultora da cidade, Arão Reis, ele ordena que a estaca que desse início à construção fosse fincado na região das Lagoinhas. Por isso o nome bairro Lagoinha, porque ali tinha realmente formação de lagoas. Então nós estamos falando ali da Contorno com Itapecerica. Ou seja, a gente podia ter o Rio Siena aqui, né? Só que... Tipo, né? Aí você tem ali aquela formação, né? A primeira encruzilhada da cidade, né? Primeiro lugar de cruz da cidade. E de fato foi o primeiro lugar de cruz, porque ali se forma, né? Década de 20 para frente, até a década de 60, se forma ali o epicentro da gastronomia, né? Da culinária, na verdade, e da boemia da cidade, né? Você tem ali Mercearia dos Irmãos Vaz de Melo, por exemplo, né? Que é o seu Quinquim, foi o primeiro vendedor do copo, que era fabricado em São Paulo, que o design original era soviético, a máquina americana modifica, né? E ele se torna o copo americano, chega em Belo Horizonte como 2010, que é o código dele, esse copinho de 190 mililitros que tem na casa de todo Belo Horizontino. Ele chega ali como copo 2010 e na mercearia do seu Quinquim ele começa a vender esse copo, e é o copo do bairro Lagoinha, porque era só lá que achava ele. Então, no que ali, só o copo do bairro Lagoinha Mineiro come a palavra, virou o copo Lagoinha, e aí você tem aí no começo dos anos 90, espalhado pela cidade, né? Que o copo é o melhor copo para beber cerveja, para vários usos, cafezinho, né? várias coisas. Tudo, né? Até tudo desce mais redondo. Receita e etc, né? E isso vai tomando uma proporção, né? Que é a proporção de chegar até o MoMA, né? Nos anos 2000 chega no MoMA como ícone do design brasileiro, no Museu de Arte de Nova York, assim, né? E aí, quando foi... E aí é isso, né? A gente tem um período ali, né, de até os anos... década de 70, início dos anos 80, que a Lagoinha vive esse epicentro, esse epicentro, né? Aí você tem várias personalidades ali, né? Cintura Fina, você tem a lenda da Loura do Bonfim, você tem o sambista, o samba, né? Que nasce na Pedreira, né? Com a primeira escola de samba da cidade, que nasce na Pedreira, né? Você tem o primeiro bloco de carnaval, 1947, você tem as festas tradicionais, né? A festa da Escola Estadual Silviano Brandão, da Igreja Nossa Senhora da Conceição, padroeira da cidade, enfim. Você tem aí um arcabouço de iniciativas culturais que a gente define que a Lagoinha, da cidade construída, é o primeiro território de economia criativa desde essa época. Porque você tem vários elementos, né, que hoje é denominada aí como economia criativa, que nasce aqui. Pô, você tem a arquitetura da Lagoinha, hoje, né, que se você for olhar o que era construído dentro da Contorno e o que foi construído na Lagoinha, é como se fosse o espelho, né? E você está falando de um bairro de moradores, né, de trabalhadores, né? Isso principalmente, né, por conta dos italianos que vieram para poder construir a cidade, e muitos moravam nessa região, do Bonfim, Lagoinha ali. Então tem muita questão da característica da arquitetura. E também é um lugar que tem vários estilos arquitetônicos, né? Então a gente vê o eclético, né? Vê o art déco, vê o moderno também, né? Mas é uma região muito histórica, principalmente por questão da imigração,
né? Então, é um território que concentra ali os sírios. Então, os sírios têm uma relação muito forte com o comércio. Os italianos com a arte, a arquitetura, né? Os negros com a construção também, a gastronomia, né? Então, só comida boa ali. Ali é um território que conflui, né? Essa migração do povo que construiu a cidade. Então, acaba que é um lugar diverso. E a economia criativa é isso, né? Ela transita entre a gastronomia, entre a arte, a arquitetura, né? O audiovisual hoje, né? Mais atual. Mas a gente brinca, né? Fala que tem essa questão de ser o primeiro território de economia criativa da cidade por ter também esse fluxo migratório para trazer toda essa diversidade, né? De uma forma... mostrar que juntos todo mundo fica melhor, né? Eu acho que isso é muito interessante mesmo. E é muito interessante, assim, que além de o lugar ser melhor, o que é que a diversidade traz, né? Na nossa concepção, a diversidade traz opções, né? Pontos de vista para a resolução dos mesmos problemas, né? Então, quando a gente está falando de economia criativa também, o nosso foco é resolução de problemática. A gente vive para resolver problema com criatividade. E pontos de vista diferentes. E pontos de vista diferentes você traz para a mesa, você coloca na mesa, coisa que... E é isso, é um processo de aprendizado, né? Você aprende muito, assim, né? Então... Quando a gente fala, né, desse lugar ser construído na diversidade, nós estamos falando, por exemplo, os negros da região central de Minas que vieram, provavelmente Congo, Angola, eles tinham a manha na mineração. Né? Então, tinha a manha de tirar a pedra para determinado tipo de construção. Né? Quando você traz os italianos, foi muito bem pensado isso, no ponto de vista estratégico, né? Pensa, vou fazer uma cidade. Não, quem tem a manha de fazer isso? Não, quem tem a manha do design, etc., né? Dos estilos arquitetônicos. E o comércio? Como é que nós vamos resolver a questão do comércio? Então, a Lagoinha é a contraface da cidade que tentaram construir dentro da Contorno. E essa lógica que vocês estão falando é mais ou menos o que a gente faz dentro do sindicato, né? Eu acho que no sentido de que a gente, seja através da PL, seja aqui nesse podcast, a gente escutar pontos de vista diferentes e construir uma cidade melhor, um futuro melhor, né? Eu acho que esse diálogo sempre vai fortalecer muito para a gente construir uma Belo Horizonte que todo mundo quer morar, né? E é o grande desafio nosso, assim, né? Em termos de... Né, desde quando a gente começou a estudar, né, esse processo assim, de estudo e aperfeiçoamento mesmo, tipo assim, conhecer o lugar que a gente vive. Isso foi uma necessidade real que surgiu a partir do ano de 2013, quando essa mesma proposta que está sendo discutida hoje foi apresentada pelo governo do Márcio Lacerda, e a proposta era construir a cidade administrativa da prefeitura na região da Lagoinha. Naquele momento, houve uma forte mobilização da cidade em defesa da Lagoinha, mas o contexto que a gente vivia era um contexto de um projeto que ele além da gente também não saber muito, né? Não ter familiaridade com os termos, não saber mesmo do que se trata, né? E quando a gente foi orientado pelos técnicos e etc e tal, o que está existindo hoje, que muita gente, até que é contra, tem falado assim, ó, a gente não é contra, mas na época era todo mundo contra, né? Foi importante essa maturação. Essa maturação de 13 anos se dá, inclusive, de forma dolorosa. Mais ou menos desde essa época, de até antes da Copa do Mundo, o último investimento grande que a Lagoinha recebeu foi para a Copa do Mundo, e mesmo assim foi alargamento do Antônio Carlos e construção do MOVE. Então são anos de estagnação, né? Anos sem construir, anos sem investimento em infraestrutura,
anos sem investimento. O nosso investimento mesmo, para a gente fazer o retrofit da Casa Viva Lagoinha, o dinheiro veio de São Paulo. Isso é muito, acho muito importante você estar trazendo isso, porque assim, a importância da PL é justamente a gente poder primeiro, né, criar esse espaço onde a comunidade, onde os políticos, bem como também o próprio sindicato, como o poder, né, a pessoa ali que vai realmente construir, vamos colocar, a gente consegue trazer investimentos e transformar a cidade. Sim. Né, para uma cidade que todo mundo quer habitar. Eu acho que esse momento de maturação foi importante justamente nesse sentido, assim. Sim. A gente ouvir, mas também sair do plano de execução, a gente sair do plano de só pensar para ir no plano de execução. Porque eu sinto que esse PL, talvez diferente do que aquela época, era algo muito assim, vamos tentar construir algo, mas e aí, como que é? É muito mais sobre pensar do que fazer, né? E eu acho que esse é mais o objetivo nesse sentido. Sim, eu acho que o PL, assim, o 574, ele vem como uma janela de oportunidade de transformação real dessa região pericentral ali, né? A gente, em 2020, entre 2020 e 2022, a gente tinha um projeto de uma operação urbana consorciada que acontecia na Lagoinha. Inclusive, alguns dos nossos projetos de urbanismo tinham entrado nesse processo, porém ele foi engavetado por ser uma operação urbana consorciada, um pouco mais complexa, mas a gente pensa nessa lógica de que a gente só consegue a transformação numa parceria público-privado, né? Não adianta o poder público investir numa praça se não tem um comércio, com certeza, né? Então, a ocupação do bairro, tanto com moradia, que é um bairro, tipo, a região da Lagoinha, né, em si. É uma região que tem muito imóvel desocupado e muita gente em situação de vulnerabilidade, em situação de rua. Então, a gente vê esse contraponto acontecendo, né, e a gente acredita, de fato, que a transformação acontece, de fato, quando a gente tem uma integração entre o poder público e o poder privado para a regeneração desses lugares. Né? Então, hoje a leitura que a gente faz do bairro, na principal rua do bairro, por exemplo, que é a Rua Itapecerica, a gente tem 75 portas de comércio fechado. Isso veio depois da pandemia? Isso pós-pandemia, chegou a 100 portas de comércio fechado. Então, hoje a gente acredita que, de fato, a gente precisa de uma política pública que incentive a ocupação desses lugares. Né? Então, o PL, ele vem com a oportunidade de substituição dos galpões, né? Uma luta também que a gente faz desde 2023, 2022, que é ir no Ministério Público, acompanhar as reuniões, as audiências, para poder estar propondo. Então, hoje a gente vê e acredita de fato que o PL ele pode ser benéfico, sim, tanto nessa questão de substituição de uso, quanto questão do retrofit, que é o principal, assim, de área de atuação do nosso escritório de arquitetura, por exemplo, né? E acredita que dessa forma a gente consegue garantir a preservação de patrimônio, mas também uma atualização de uso, né? Então, a gente acredita que o PL, ele tem algumas benesses, ele ainda não estava muito bem refinado, por isso que a gente, nessa movimentação, a gente participou das audiências, nossa equipe montou um relatório, apresentou para o secretário de Políticas Urbanas, né, com essas proposições, trazendo alguns exemplos internacionais e também brasileiros, né, que têm funcionado e podem funcionar aqui em Belo Horizonte. Então, uma das nossas propostas, por exemplo, que a gente colocou foi a questão de IPTU progressivo para imóvel desocupado há muito tempo. Isso é um ponto que destrava e atrai investimento. Sim. Né? Isso é muito importante. Sim, que era uma coisa que tipo, tava meio inerte desde do plano diretor, né? Então, ser uma atuação do poder público mais enfática com isso, para as pessoas não ficarem com o imóvel especulando. Uma regulação, por exemplo, igual aconteceu em Vancouver, de fixar essas taxas de aluguéis, né? Então, se a gente pensa
se hoje a gente pensa num adensamento, se a gente quer um adensamento do centro, para diminuir o trânsito, para melhorar a mobilidade, para poder reocupar o centro, a gente precisa pensar no valor do aluguel. Porque BH está muito caro de morar. E as pessoas estarem indo para as periferias, indo para a região metropolitana, é muito reflexo disso. O custo de vida no centro é muito caro, né? Embora as pessoas gastem muito em deslocamento, né? Que é outra pauta também, questão de mobilidade, mas a gente pensa uma cidade assim, uma cidade para as pessoas, né? Então, uma cidade bem arborizada. Isso tudo a gente propõe nessa análise técnica que vocês entregaram para o secretário, né? Sim, essa análise técnica propositiva que a gente fez de contribuição para o PL, né? Para garantir tanto a questão da moradia social, né? Então, garantir uma porcentagem dos imóveis que forem retrofitados para população de baixa renda, porque, querendo ou não, a gente acredita que o bairro ele precisa de adensamento, tanto populacional quanto comercial, né? Por isso que a gente tem desenvolvido alguns projetos urbanos que atraem o olhar para o bairro, né? Então, hoje a gente acredita que a construção mesmo... E foi muito benéfico do PL, é que a secretaria ela esteve aberta a proposições, né? Então, participar das audiências, né? Nossa equipe participar, fazer reunião com o secretário. Nessa semana a gente esteve com o secretário fazendo um passeio lá na região para poder conhecer também, né? Então é importante estreitar esses laços para poder sensibilizar, que isso é um papel também do Viva Lagoinha. Na prática, eu acho que a PL ela traz realmente esses aspectos que vocês falaram, né? Assim, falando como alguém do setor da construção civil, quando você vê algumas possibilidades, como essa questão de isenção tributária, né? Que tem, por exemplo, IPTU, para poder fomentar ali, no momento da construção, você conseguir fazer uma revitalização, um retrofit, que também é um incentivo da PL, habitação de interesse social, enfim, tem várias coisas que a PL hoje trazem, né? Propõe que, de fato, acredito eu que vão melhorar os bairros e trazer mais investimentos. Para vocês não precisarem ir para São Paulo, igual você comentou aqui, para poder... Tudo bem, a gente pode ir a São Paulo visitar, curtir a gastronomia, não necessariamente precisar de alguém de São Paulo para investir aqui. Por que não a gente não investir na nossa própria cidade, né? Mas você trouxe vários aspectos legais aqui. Eu quero entender um pouquinho sobre o Viva Lagoinha. Se vocês puderem explicar mais profundo, além, né, disso que vocês já fizeram com o secretário de trazer essas proposições. Você falou também sobre essa visita, acredito que seja o rolezinho, né? Então eu queria entender um pouquinho das ações que vocês fazem para a gente poder trazer, para as pessoas poderem que nos ouvem hoje, tentarem entender por que é importante investir na Lagoinha, né? E esse movimento que vocês fazem é super interessante. Então, conte um pouquinho pra gente, por favor. Então, o Viva Lagoinha, ele nasce de da vivência mesmo, né? Bom, eu nasci na zona sul de Belo Horizonte, eu nasci no bairro Santo Antônio, e com 13, 14 anos ali, eu fui morar no Horto. Então, zona leste, né? Depois eu fui morar em Birité, depois fui para Maranhão, Espírito Santo, e aí em 2007 eu caí na Lagoinha. Então, desse rolezão todo eu já trago um acúmulo que obviamente, minhas vivências nos lugares, né? Lugares, pessoas, culturas completamente diferentes, etc. E aí, quando caio ali na Lagoinha, eu já trago uma bagagem de atuação em espaço público, porque a minha última experiência foi participar de uma ocupação de um espaço público debaixo do viaduto Santa Teresa com cultura hip hop, que é o duelo de MCs, que hoje é uma referência nacional, né, da cultura hip hop, enfim, é uma coisa maravilhosa. Pois 2007 estava lá fazendo aquela ocupação daquele espaço. E a partir dali eu aprendi
diálogo com o poder público, diálogo com as pessoas que estão em situação de rua, né, com outros atores. Então, e fui estudar gestão cultural. Professor José Márcio Barros, professor da PUC, um grande pensador da cultura, e aquilo ali fez muito sentido para mim, pensar e agir com a cultura. Então, eu chegar na Lagoinha, foi o primeiro impacto, foi quando eu comuniquei minha mãe que eu estava indo morar na Lagoinha, e ela põe a mão na cabeça e fala: menino, você é maluco, você só arruma confusão, Felipe, por que você vai morar na zona? Você tá indo morar na zona? Você é maluco, você tá arrumando. É o primeiro impacto, foi o meu primeiro impacto. Quando eu chego na Lagoinha, eu fui por amor, né? Porque eu casei, fui juntar com minha ex-companheira, Camila, que já morava na Lagoinha há 14 anos. E aí, quando eu chego lá, não era nada de zona que minha mãe falava, né? Existe um imaginário, um universo ali de que aquele lugar era zona e tal, muito em função, né, da Paquequé, das histórias que estão ali, né, questão da zona boêmia e tal. E o meu primeiro contato foi com esses moradores, assim, os moradores, né, muito saudosos, né, muito pesarosos, assim, de viver uma época maravilhosa do bairro, e hoje está vivendo, né, vendo o bairro se decair cada vez mais, né, comércio fechando, né, o aumento da população em situação de rua, serviços da prefeitura não feitos, né, sem, não tem serviço da prefeitura. Então, eu vi uma população muito mais triste mesmo, né, do que propriamente dito falando mal do bairro. E é muito pelo contrário, a galera bate no peito mesmo, fala que é Lagoinha, aquela coisa toda e tal. E aí, o primeiro lugar que eu trabalhei foi na Pedreira Prado Lopes, né, consegui trabalhar num jornal lá, o Jornal Fala Pedreira, né, conheci a Nega Laura, que, né, uma pessoa maravilhosa, depois o Robson, que é do Jornal Fala Pedreira, e uma galera da Pedreira. Fui trabalhar lá na época que estava acontecendo uma transformação muito grande na Pedreira, que era o Plano Global Específico, que deu origem ao Vila Viva. Então, o primeiro foi lá. Então, vivenciar a transformação da comunidade foi interessantíssimo, assim, né, viver isso. Tal. E aí, a partir daí, né, eu começo a entender de fato que é esse lugar, quando na mesma época que eu cheguei, na verdade na mesma semana que eu cheguei, me passa um Fusca 73 anunciando que ia passar um filme sobre o bairro. Falei, gente, como que tem um filme sobre o bairro? Quando eu vou lá assistir o filme do Melquiades, é um filme que abriu minha cabeça e eu falei, que é isso, eu vou ficar aqui. Aqui é o lugar mais doido que tem da cidade, porque é o lugar que nasceu a cidade, as histórias maravilhosas, assim. Nesse filme tem o Plínio Barreto falando, sabe? Galera falando do Vander Piroli, que é um escritor foda daqui de BH. E aí, pô, né, sou criativo, trabalho com ideia, com loucura, né? E a partir daquilo ali, eu começo a ser conhecido no bairro e tal, e entro para dentro do movimento, conheço outras lideranças, e em 2011 a gente tenta montar ali a associação dos moradores da Lagoinha adjacências, muito numa perspectiva de integração dos 7 bairros que compõem ali o complexo da Lagoinha, né? A região da Lagoinha que fala, né? Que é Bonfim, pedaço do Carlos Prates, Vila Seu dos Passos, a Pedreira, o conjunto IAPI, que já é São Cristóvão, Concórdia, Colégio Batista e a Lagoinha. Essa região ali, né? E aí foi feita essa tentativa, 2012, né? Aí a gente já está no movimento. Eu sempre trabalhei para as associações locais de lá, da Associação do IAPI, da Vila Senhor dos Passos e tal. E quando foi 2012, eu enxergo que esse movimento político, né, não era só o único caminho para a requalificação da Lagoinha, para melhorar o bairro, né? Existia um outro caminho, que é o caminho que o lugar é muito rico também, que é o caminho da cultura, né? E aí eu já tinha feito um trabalho
na TV, né? Eu sou comunicador, na TV UniBH, que eu levava as lideranças lá e etc. Então, em 2012, nasceu o Viva Lagoinha com esse objetivo claro, que é conectar pessoas que acreditam que esse lugar pode ser outro, né? E aí, enfim, depois de 10 anos de atuação, a gente consegue aí ter, que é na minha casa, né, a sede e mais pessoas chegando. E aí 2019 a gente consegue, que é um marco assim, né, 2019 a gente consegue realizar uma edição do Cura na Rua Diamantina, que foi onde muita gente pôde conhecer de fato mesmo o que é o Viva Lagoinha. E aí a gente tem objetivos claros, né? Que é conectar pessoas e empresas que acreditam nessa resiliência e para mitigar 3 problemáticas estruturais. A primeira delas é a baixa estima que a cidade tem para com o bairro. O bairro não tem baixa estima. Todo mundo não vai mudar de lá, não quer mudar de lá, quer ficar lá e etc. As pessoas que não conhecem a Lagoinha que falam que é isso, que é Cracolândia, que é sujo, que é isso, que é aquilo outro, né? Então, o objetivo é esse. O segundo é a falta de vitalidade comercial. Que é essa coisa de atrair lojas fechadas, né? Na rua principal. Né? E a outra é a falta de coleta seletiva do lixo, que a partir disso, né, Pedro, a gente tem inúmeros problemas com a falta de coleta seletiva, né? Que acabou que se transformou num problema. Então a gente tem soluções para isso. E como vocês, assim, aí juntando a sua visão, mas também um pouquinho do Pedro aqui, não só como morador, mas também como arquiteto, como que vocês acham que o Sinduscom pode potencializar isso? Porque quando a gente fala de crescer, também, a gente também está falando de escala, né? Como que a gente consegue fazer essa alteração desse mindset, dessa mentalidade que tem hoje da cidade para com a Lagoinha, mas também viabilizar projetos? Então, eu acredito que o principal passo assim, do Sinduscom para participar desse processo de regeneração desses bairros é a parte de sensibilização, né? E também de compensação urbana, né? Então, quando a gente fala de investir no território, eu acho que a gente precisa também pensar compensações urbanas. Eu acho que não tirar da alçada do poder público, porque ele tem responsabilidade também com esses bairros. Mas também garantir que os novos empreendimentos não vão impactar negativamente o bairro, né? Uma coisa, acrescentando aqui, uma coisa que eu acho interessante para preservar a identidade cultural do bairro é a próprio retrofit, né? Eu sou apaixonada com retrofit. Sim. A gente tentar viabilizar o retrofit para permanecer com essa identidade cultural, mas também não esquecer da viabilidade econômica, né? E o potencial que precisa fazer. No final, a conta tem que fechar, né? Exatamente. Eu acho que uma das coisas que a gente tem conversado e levado para o Sinduscom, por exemplo, é a gente ver a possibilidade do retrofit pelo acervo arquitetônico que já é presente nesses bairros, né, e no centro, né? Então a gente valorizar essa arquitetura, né, e também conseguir conciliar a inovação com o patrimônio é super importante para voltar ao adensamento, né, e garantir a preservação do patrimônio, mas também como atualização dos tempos de hoje, né? Lá na casa, por exemplo, a gente, nesse retrofit, a gente tinha um piso de taco maravilhoso, a gente restaurou esse piso, foi a primeira ação que a gente fez do retrofit. A gente pensou também na questão da circulação, né, da ventilação, o conforto também térmico. A gente pensou em soluções também práticas, né? Então a gente trocou as janelas por portas de correio, garantindo a circulação melhor para o funcionamento da casa. A gente tinha um banheiro lá, o piso estava ruim, mas a parede era de um ladrilho meio bonito, azul. Falei, pô, vamos trocar só o piso que tá ruim. Trocamos o piso que tá ruim,
precisamos fazer umas intervenções lá nas paredes, mas também a gente teve o cuidado de procurar o mesmo revestimento para poder estar colocando lá, né? E também criar esse diálogo, né? Do antigo com o novo, né? Então a gente conseguiu harmonizar isso. Tinha um arco na sala que a gente Eu gosto dessa dualidade também. Tem essa dualidade também do antigo com o novo. Pô, o arco era muito bonito. Falou, pô, o que a gente vai fazer com isso? Aí a solução de projeto que a gente fez foi replicar esse arco, que era uma característica da construção. Lá é uma construção da década de 80, pós-moderna, né? E no pós-modernismo tinha muito essa questão do arco, né? Então a gente trouxe esse elemento, além de valorizar a questão da sala e tal, a gente replicou ele nessas partes da circulação e nessa conexão que tinha da sala com a cozinha, né? Então, eu acho que o retrofit é um bom ponto, assim, principalmente para as construtoras estarem investindo. É uma construção rápida. Uma construção rápida. Mais rápida do que um projeto inicial, pelo menos. E também umas atividades muito legais que têm acontecido do Sinduscom foi o Sinduscom Lab, que tem acontecido no Orbe, que é lá na Lagoinha, que é a formação, né, tecnológica para as pessoas da área da construção civil. Então, a gente acredita que a captação de recurso, a captação de maquinário, a captação de tecnologia, a importação de tecnologia para a construção civil é muito importante, porque a gente vê uma escassez de mão de obra. Né? Então, como que a gente compensa essa escassez? Eu acho que a tecnologia ela chega nesse ponto, né? Então, o Sinduscom Lab, por exemplo, é uma atividade muito positiva que tem articulado e também tem trazido conhecimento e tecnologia para os setores da construção, né? Então, eu acredito que tanto a sensibilização, o investimento principalmente com foco no retrofit é muito importante, mas também pensar tecnologias para poder voltar a construir em BH. Uma das coisas que a gente estava conversando... Geração de emprego também. Geração de emprego. Uma das coisas que a gente conversou com o Lafetá, que é presidente do Sinduscom, foi sobre isso, né? Ele chegou com uma queixa e falou, pô, Pedro, a gente fica muito triste porque Minas Gerais tem as maiores construtoras do Brasil, que é a MRV, a Direcional, e a gente não está construindo em Minas Gerais. Então esse dinheiro vai para outros estados. Então, pô, como que a gente tem as maiores construtoras do Brasil e a gente chegou num hiato, num período de estagnação da construção civil, e isso hoje é um problema. E a população ainda vê a construção civil como aos olhos, né? Então, acho que, principalmente, a gente criar esse senso de sensibilização. Eu acho que a construtora ela tem que se preocupar, sim, com o empreendimento dela, com o impacto, com o estudo de impacto que ela vai causar no bairro, com o trânsito que ela vai causar no bairro, né, com o tipo de construção que ele está fazendo, mas eu acho que se a gente pensar no retrofit como um ponto de interesse para as construtoras, é super positivo, porque a gente tem um tanto de prédio no centro que tem uma arquitetura fantástica, tem imóveis super grandes, super generosos, né, bem ventilados, mas precisam melhorar a questão de circulação, adaptar um pouquinho mais questão de tecnologia mesmo, né? Igual automação que tem vindo hoje nas construções. E é super possível a gente conseguir conciliar isso. Então, as construtoras têm que pensar nisso, né? Tanto na sensibilização, no cuidado do bairro, né? No cuidado com o urbanismo, né? E para além da construção, né? Pensar também no retrofit como uma solução de preservação do patrimônio e também de valorização e densamento desses lugares, como o centro de BH. Eu acho que... Pode falar, Felipe. Então, para além disso, né, para além do aspecto material, né, é muito importante que as construtoras entendam o território da Lagoinha e outros territórios que são historicamente estabelecidos na cidade de Belo Horizonte, que eles podem se transformar num ativo, né? Até nos bastidores aqui a gente conversava, né, sobre essa mania de Belo Horizonte de destruir, construir,
né, de ser uma coisa parecida com algo que está lá fora e etc., né, e quando a gente traz isso, de transformar o que a gente tem como ativo, não tem como deixar as pessoas de fora, né? Hoje a gente escuta muito, né, um processo que acontece em vários lugares, que é o processo da gentrificação, né? Galera, que vai gentrificar a Lagoinha, que essas coisas novas estão chegando, vai gentrificar a Lagoinha. Mas na prática, o que a gente vê é uma desconexão de quem coloca isso com a própria realidade mesmo e desconhecimento mesmo do território. Quando a gente vai analisar todos esses processos, e aí estou parafraseando e trazendo muito conhecimento do professor Daniel Queiroga, que é um dos nossos mestres, amigos, né, consultores e tal, a Lagoinha já passou por, no mínimo, três processos de mudança de moradores, de perfis de moradores. Então seria algo novo, né? Isso não é novo na Lagoinha. Se você for pegar os dados mesmo, você tem muita gente morando de aluguel na Lagoinha do que as próprias famílias mesmo, né? Que são nativas. Vocês mesmo comentaram etc. Que vieram de outros, né? Faz 20 anos que eu moro lá e etc. Então, isso é uma coisa que já acontece no território. O que a gente propõe é um processo de gentificação. Habitar aquele espaço. Né? Seria isso? Então, a gentificação é a resposta para esse processo que já acontece no território e aí um pouco mais forte a partir dos anos 2000. Essa coisa é isso, né? As brincadeiras com as palavras que a gente faz, né? Essa coisa da gentificação é isso, gente fica e ação, e faz alguma coisa, né? E na hora que você vai olhar, quem está, de fato, requalificando a Lagoinha são os próprios moradores. É o Degas, que abre mão da sua privacidade e cria o Quintal do Degas, que é um lugar maravilhoso, que eu sugiro demais, quem está ouvindo, a conhecer. É a família da Samira, a família Abuide, que são os filhos que chegaram lá nessa época da construção da cidade, que tem uma esfirra, que a receita dela tem 107 anos. Gente. E é a melhor esfirra de Belo Horizonte. Né? Você tem aí a Estefânia, a gente passa nesses lugares no rolezinho, que acabou de criar o Empório da avó Iracema. A avó Iracema era a expertise dela é fazer linguiça que vinha da roça e etc, o povo do interior que tá lá, né? A Paloma, que tem uma doceria lá, e aí vem, né, o Christian e a Luana, que são professores da rede pública de ensino e que criaram lá a livraria à margem, o Jorginho, que tá lá, Jorginho conserta chuteira. Ele fabrica chuteira. A chuteira do Ronaldinho Ronaldinho Gaúcho, que ganhou a Libertadores, tá lá na casa dele. Ele que fez a chuteira do Ronaldinho. Olha só. Tá lá, né? E tem lá espeteria e sorveteria, então, sacolão. Sim. Então, quem tá fazendo esse movimento é o próprio morador, né? O que quem tem dinheiro, né, e que tem investimento, que tem interesse, precisa de olhar para isso como uma potência e potencializar. Crescimento responsável. Porque o que a gente vê acontecendo na Lagoinha, né, são ideias, são muitas percepções das pessoas que estão principalmente chegando agora e etc., né, que são ideias maravilhosas, etc., mas não condiz com a realidade porque essas pessoas não conversam com a comunidade. A principal discussão que houve da PL 574 foi a falta de diálogo. E aí, quando você vai dialogar com as pessoas, quando você começa a dialogar, que você vai explicando como funciona e etc., as pessoas vão entendendo o que é. Infelizmente, a resistência inicial era porque as pessoas não entendiam. Mas é isso, assim, a discussão da PL, ela saiu do âmbito técnico e foi para um âmbito de narrativa,
né? Você tem um lado que está falando que é a PL da especulação, que vai acabar com o bairro, como se construir fosse simples assim, né? Só chegar lá e... né? Eu acho que na cabeça das pessoas, assim, elas acham que aprovou a PL ontem, hoje já vai estar... destruiu o bairro inteiro. Vai subir um tapume, tá esquecendo inclusive, que já existe uma luta nesse sentido no território. Né? Existe um acúmulo de estudos e ações, né? Logo depois de 2013, quando a gente conseguiu barrar esse projeto, né? Logo em 2016 houve o tombamento do conjunto urbano Lagoinha Bonfim Carlos Prates. Isso aí não é papel que está assinado lá, não. É uma série de regras e que, inclusive, essas regras lá atrás avisaram para a gente que isso ia travar o território em termos de investimentos. Sim. Né? Hoje, por exemplo, na PL 574, a gente está discutindo se esse tombamento ele pode ser de fachada para poder construir atrás, em imóveis que não tem como recuperar. Sim, o tombamento simplificado, né? A gente sabe que é caro. O restauro, né? É muito caro. O restauro é muito caro. Por que isso não pode ser talvez só a fachada? Hoje a gente já está pensando nisso. Olha o tempo, olha o acúmulo, olha o quanto a gente, né, quando a gente conhece alguns processos, vive alguns processos. Eu fiz obra na minha casa, nós fizemos obra. Eu sei o que é funcionário. Eu gastei a mais quase 50 mil reais de uma obra que estava orçada em 120, a gente conseguiu 70, fizemos ela de 2 etapas, pega daqui, pega dali e tal, e colocamos mais dinheiro. Por quê? Por causa de funcionário. Por causa de prestador de serviço, assim, que... E as dificuldades do próprio retrofit, né? Que a gente não sabe o que tinha ali antes da construção, como que foi aquela construção. Justamente, né? Então, assim... A reforma caro. Quando isso vai para o grande público e etc., a gente precisa de entender que é isso, a gente está falando com muita gente leigo, né? Então, esse processo, ele é mais moroso mesmo, ele envolve ali um trabalho que a gente faz, que é o de relações comunitárias, por exemplo, que é chamar a vizinhança ali, né? Recentemente, a gente viveu isso na Rua Itapecerica, né? A gente conseguiu conectar com um mandato muito interessante, que é o mandato da vereadora Marcela Trópia, que é um mandato que está muito preocupado, igual a gente, em mitigar a problemática, sabe? Em resolver as coisas. No final do dia, as pessoas comuns que saem para trabalhar de manhã, que passam naquela passarela que tá melhorando, mas aquela passarela horrível que tem, né, a chegada da cidade de Belo Horizonte para chegar na... Quem passa ali todo dia de manhã para ir trabalhar, a pessoa comum, ela não quer nem saber. Como diz o Mano Brown, né, os próprios pretos não tá nem aí com isso não, sabe? A pessoa quer saber do lixo passando no horário certo, coisa que não tem no território, né? Você tem a infraestrutura do ônibus, né? Pô, nós estamos num lugar que, assim... Falta muito serviço, né? Padaria, né? Academia, praça para ficar, que fica no alto, não tem praça. A que está sendo reformada agora tem uma via de trânsito rápido que passa nela, é só lugar de passagem. Os nossos projetos de acupuntura urbana, o Mirante, por exemplo, ele é um lugar de respiro no bairro, é um lugar para as pessoas ficarem. A gente podia para ver o pôr do sol. Imagem na edição. Para ver o pôr do sol e tal. Então, assim, essas discussões, quando elas... né? E aí você tem o outro lado falando que é a melhor coisa do mundo, que é o que vai salvar. Não é. A gente sabe o quanto a gente vai ter que suar para atrair, inclusive, quem queira investir na Lagoinha. Porque a nossa missão é muito desafiadora. O objetivo nosso é fazer uma requalificação com todo mundo dentro. Sim. Inclusive quem mora na rua hoje. Por isso que a gente está estudando e propondo moradia primeiro para as pessoas que estão hoje em situação de rua na Lagoinha. Que na verdade não é nem situação de rua, é morador de rua. Tem gente que está 3 anos na rua lá, morando debaixo de viaduto. Enquanto isso, você tem uma malha construída do bairro
que passa de 10% disso construído vazio. Que dono tá lá em Santa Catarina, que dono tá lá no Rio, que tá lá na França, que não tá nem aí. Para aquele tanto de... Para a Casa da Lobo é uma mesmo. Né? São imóveis que já estão especulando, né? A galera tá falando... Falando pé da especulação agora, e quem já tá lá? E aquele tanto de imóvel que já tá lá? E gente morando na rua. Né? Então, assim, essa coisa humana, eu acho que o Sinduscon Lab tá trazendo essa perspectiva. No nosso caso, né? Inclusive está em curso, né? A gente faz parte da comunidade do Orbe, né? A gente está no Orbe desde quando ele foi inaugurado, e hoje a gente está com uma gestão lá que está super alinhada com o que a gente pensa, né? Super aberta, né? E a gente vai criar uma trilha lá, né? A gente está estudando como vai fazer isso, vai criar uma trilha que é de relações comunitárias, né? A gente vai levar esse conhecimento local para essas pessoas que estão pensando esses imóveis, né? Eu acho que isso é uma coisa assim fantástica. Pô, imagina todo lugar que você vai construir, você ter moradores que te levam para conhecer o território todo. Assim, isso facilita muito a vida de quem... não é pesquisa de Google. Estou falando, não, vamos levar lá para conversar com quem já está fazendo isso lá, por exemplo, com o Leonardo Castriota, com o Vilmar, que já está lá quase 20 anos pensando Lagoinha na perspectiva de política pública, né? Ou seja, as construtoras, ao invés de pagar uma viabilidade para entender um estudo de viabilidade, não que tenha um problema fazer, não, né? Sim, porque é importante, mas conversar com a comunidade, né? A importância para conhecer melhor o que até o produto que for para fornecer lá. Justamente, inclusive dois aspectos na lei que está colocado, que a gente reforçou, foi porque antes, se não me engano, não estava precisando fazer mais estudo de impacto de vizinhança, né? Isso está reforçado. E a outra é o comitê gestor da PL, porque nós estamos falando... quando o Pedro traz essa ideia da janela de oportunidade, a gente está falando que o cálculo ali são 12 anos, né? E aí é muito legal, porque assim, quando a gente pega para analisar o plano diretor, né, de 2019, a gente vê muito pouco avanço. Ele no papel, ele é lindo, maravilhoso. Aquela cidade ali do plano diretor... Não à toa Nova Lima cresceu tanto. É lindo, maravilhoso, mas... Quando a gente vai ver na prática mesmo, né? É difícil de viabilizar uma construção hoje, infelizmente. Pessoal, infelizmente a gente está caminhando aqui para o final mesmo, mas eu vou querer fazer quase que uma pergunta de futurologia. Se a gente pudesse conseguir juntar a comunidade, o setor produtivo e o poder público, e a gente conseguisse construir algo juntos, como que vocês imaginam que seria a Lagoinha daqui a 10 anos? Então, eu penso uma Lagoinha mais bem urbanizada, com uma ocupação efetiva da Rua Itapecerica, por exemplo, que é uma rua que tem uma tipologia muito legal, né? Que são de imóveis de uso misto. Então, geralmente, a gente tem lá imóveis com loja embaixo e moradia em cima. E isso a gente vê que as cidades que têm mais adensamento, as cidades turísticas, é a tipologia mais comum, né? Então a gente tem a fachada ativa, a gente chama de fachada ativa. Então eu acredito uma Lagoinha transformada, né? Mais bem urbanizada e com pessoas morando, né? Não embaixo de ponte, mas morando nos imóveis retrofitados, né? Então eu acredito muito nessa resiliência através da economia criativa, que é o que a gente tem trabalhado para ser o vetor de requalificação, né? Eu enxergo a Lagoinha cheia de prêmio. Cheio de prêmio. É isso, prêmio por abrigar um escritório de arquitetura que é do bairro, né, e que fez os melhores projetos, né? Eu vejo pessoas dando depoimento que moravam na rua e que hoje mora naquela casa ali na Rua Bonfim, né? Que passou pelo programa Moradia Primeiro e que vendeu
a revista Somos, e essa revista ajudou ele a ter renda para hoje ele alugar uma casa no IAPI, né? Eu vejo passando ali para 10 anos, eu acho que talvez não, mas talvez o Marco Zero de Belo Horizonte, um copo Lagoinha gigante, na contorno com Rua Itapecerica, no retorno desse espaço. A gente, né? Tem projeto disso aí. O Marco Zero ali, aí acontecendo festas, eventos ali no Marco Zero, que com essa proposta de voltar com a Praça Vaz de Melo, colocar o trânsito para debaixo da terra, fazer uma operação ali, né? Que eu até citei, que o Gabriel colocou, acredito nisso. O Mirantim, né? Virando uma referência no ar. Nós temos esse produto, né? Que é o Mirante. A gente quer ser uma referência de construção de mirante no Brasil e no mundo. Ganhando prêmio com isso também. O IAPI pintado de novo. Um teleférico saindo do Mirante e indo pro Mirante da Pedreira, o Mirante da Pedreira pronto. Tipo o Medellín. Aí, tá vendo? Isso, tipo Lagoinha fez. Voltar com o bonde, que vai circular a Lagoinha, né? Então sai ali da Pedreira, desce a Pedro Lessa, Itapecerica, pega a Rua Bonfim, passa pela rodoviária e o bondinho sobe pra Pedreira Praça de 7, novo. antigamente ali pra Praça 7. Ali... A gente vê o exemplo Santa Teresa no Rio de Janeiro, né? Que tem um bondinho super utilizado, assim, turístico, né? A gente vê também, né, um Sesc ali na Casa da Loba, com o Museu da Pessoa, Museu da Lagoinha, restaurante, biblioteca, e atrás ali um Sesc entrando pelo Escola Estadual Silviano Brandão, que hoje cabe 2.200 alunos, só tem 370 matriculados, então com a comunidade dentro do Sesc de novo, passando por dentro ela cria de novo aquela vontade de colocar o neto lá para estudar, de colocar... Principalmente pro povo idoso, né? Que é muito... É bem expressivo, né? A quantidade de pessoas idosas no bairro. A questão de um comércio diversificado, igual está acontecendo na Rua Itapecerica, eu vejo também daqui 10 anos, né? Eu levando isso aí para outros lugares, essa bagagem de ter feito parte dessa história para outros lugares, como a Ilha de Deus, por exemplo, em Recife, que é um lugar que eu tô com uma paixão muito, muito, muito latente, e que talvez será minha próxima Lagoinha, assim, sabe? Então eu preciso de realmente... A gente já está colocando em prática, né? Tudo que a gente está estudando e planejando, né? Agora essas coisas grandes, a gente está com uma expectativa muito grande de construir pelo menos um mirante, né? Os dois mirantinhos, pelo menos os dois mirantinhos nós temos que tirar do papel. E a gente conta com vocês para ajudar a gente a fazer isso. Eu confesso que eu também espero que com a PL, né, a gente consiga transformar bairros como Lagoinha em cases nacionais, né? Então, de sucesso, igual a gente citou aqui, talvez quiçá internacionais, né? Igual a gente falou de Medellín, você falou de Vancouver, a gente também, você falou de Recife, a gente trouxe tantos casos aqui, né? Acho que Maringá, por exemplo, a gente fala tanto de Maringá, que é uma cidade que foi pensada para os moradores. Por que não Belo Horizonte se tornar também essa cidade, né? Que consegue honrar o passado, que consegue honrar o legado, a história, mas também construir um futuro, né? Sim. Eu acho que esse é o essencial, realmente. Eu espero que a gente consiga fazer, se não tudo, pelo menos mais da metade dos 10 anos. Não sei se nos 10 anos, mas espero que sim, de verdade. Nos 10 anos, pelo menos, o Mirante, eu sei, eu não aguento mais esperar, não. Mas eu acho que eu acho que quando a gente começa a falar de centros urbanos, né, ter espaços públicos fazem sentido. Faz sentido, quando a gente cria espaços públicos, igual você falou também de fachada ativa, graças a Deus hoje em dia, até um trabalho muito bem feito pelo Sinduscom hoje, de iluminar, gente, tapume. Isso é uma coisa que parece ser muito simples, mas... Quando você vai passar a noite perto de obra, né, antigamente, podia ficar uma coisa mais vulnerável, uma coisa mais perigosa, e trazer essas iluminações que em tese, assim, algo pequeno mas que faz todo sentido, né? Então, assim, quando a gente pensa na cidade para as pessoas que moram, faz muito mais sentido. Então, eu queria agradecer, parabenizar vocês pelo trabalho e que a gente consiga construir um futuro para Belo Horizonte muito melhor,
do que o que já existe. Não que não tenha sido bom, mas que a gente pode construir todos juntos aí algo muito melhor para todo mundo que mora em BH e que a gente tem um orgulho danado dessa cidade, brindando aí no Copo Lagoinha e comemorando. É isso. Obrigada, viu, gente? E você que ficou até aqui, não deixe de assistir os nossos próximos episódios e agradeço mais uma vez a participação. Muito obrigada. Obrigado a você, Bela, pelo convite, pela troca. Acho que foi muito rico. E é isso. Vem pra Lagoinha, né? É isso. Bora pra Lagoinha. É isso. Vista a camisa, vá à Lagoinha, né? E siga a gente nas redes sociais, @Viva Lagoinha. É a nossa @NoarUrb, que é as nossas redes. E vai lá, né? A gente espera, a gente tá lá com a casa, recebe visitação. Tem uma galeria de arte. Tem uma galeria de arte toda sexta e terça, de 14 às 20 horas. Só procurar a gente na internet, chamar, a gente é super acessível. Vai lá conhecer, ver o que a gente tá fazendo. Eu já fiquei aqui toda empolgada com o rolezinho. Nos bastidores, o Pedro também falou sobre a oficina de artes que vocês fizeram com o Copo Lagoinha. Eu já tô aqui, assim, super empolgada, quero conhecer. Eu confesso que desde quando você falou na Esfirra, eu também não paro de pensar nela. Acabamos de startar o processo do Gente Fica, que é criar na Rua Itapecerica uma galeria de arte a céu aberto. E a gente vai começar pela passarela. Essa semana a gente startou esse processo. E é isso, estamos trabalhando, né? Eu acho que é muito importante isso, né? Nós somos trabalhadores. Sim. Né? Nós estamos trabalhadores, nosso trabalho, nós somos uma empresa privada, mas o nosso trabalho, ele está totalmente conectado com os ODS, com a ESG, e o objetivo é melhorar o mundo, né? Essa coisa né, de ganhar dinheiro, isso aí é uma coisa que é legal, mas se mais pessoas estiverem ganhando também com isso, né? Como foram todas as nossas ações até hoje, né? Quando a gente fez uma cerveja junto com a Vals, junto com o Cura, quando chegou no território a gente conseguiu distribuir para esses comércios que eu citei, e esses comércios começaram a prosperar também. Fez o rolezinho na cozinha, né? Que é uma rolezinho na cozinha. Potencializou muito esses negócios. Então, hoje a gente tem números de impacto expressivos, né? Mas a gente olha ali pros 7 negócios impactados diretamente pelas nossas ações, né? Que a gente acredita muito que a vitalidade comercial, de fato, que vai trazer vigor de novo e vai trazer sentido para a Rua Itapecerica. Então, o projeto do Gente Fica, por exemplo, é um projeto que a gente desenvolveu em collab com a Greco Design. E é um projeto super legal, assim. Eu adoro. Que a gente tá em processo de captação, né? E procurando parceiros que queiram revitalizar a Rua Itapecerica, né? Então, a ideia é a gente trazer essa galeria de arte a céu aberto, mas também trazer vitalidade comercial, trazer novos negócios para poder voltar a adensar e voltar esse olhar mesmo para essa rua tão emblemática, né? Da Itapecerica. É isso. E é isso, obrigado, gente. Contem com o Sinduscon também para a gente transformar essa cidade em lugar melhor para ocupar. Lógico, pensando aí de forma sustentável, mas pensando também a importância da construção civil, como vocês trouxeram aqui diversos exemplos de como a construção pode ser enxergado como um agente transformador também. Sim. Né? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado. E obrigado por você que acompanhou até agora. Um beijo. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.